Em 2016, eu fui aprovada na Escola Naval, na EFON e na EA. Oi pessoal, eu sou a professora Natália, professora de matemática do Projeto Especialista, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu pensei muito sobre o que falar sobre a minha trajetória de estudos, né? Pra quem não sabe, em 2016 eu fui aprovada na Escola Naval, na EFON e na EA. E eu entrei na EFON, saí no primeiro dia de adaptação para ir para a Escola Naval, e aí lá eu fiquei 3 meses e saí. Pensando sobre o que falar da minha trajetória, eu lembrei de alguma coisa que alguns alunos me perguntam muito sobre, né? Professora, como que você fazia para ficar calma na hora da prova? Eu também sempre fiquei nervosa. Eu não tenho muito segredo sobre isso, né? Mas eu vou contar para vocês um pouquinho, né, como que era a minha preparação pro dia da prova. Na verdade, a preparação ela começa bem antes, dependendo da sua trajetória de estudos. A sua trajetória de estudos, ela pode te fazer ficar confiante ou não para a prova, né? A quantidade de horas de estudo, quanto você se dedicou para aquele sonho, para aquele dia. Apesar de estar muito nervosa, eu estava em paz. Eu sempre estive em paz, por quê? Porque eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia. Na hora da prova, eu só precisava colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, todo aquele esforço que eu fiz ao longo do ano. Quanto mais você se dedica, até chegar ao seu limite, né? Não passe do seu limite, porque se você passar do seu limite, isso vai ser prejudicial para a sua saúde, tanto mental quanto física. E psicológica também. Quando você faz tudo o que você pode, você tem aquela paz que, se não acontecer, é porque não era pra ser. Porque você fez tudo que estava no seu alcance. Eu tinha essa paz, né? Mas eu tava muito nervosa pro dia da prova. No dia da prova da Escola Naval, eu passei na minha última chance. Então, assim, até dor de ouvido me deu de tanto nervoso que eu tava. Eu vou contar pra vocês o que eu fazia, né? É até engraçado. No dia anterior, eu já separava a roupa que eu ia. Então, assim, a prova da Escola Naval, ela é uma prova que é o fim de semana todo, sábado e domingo, pelo menos era assim na minha época. E aí, na sexta-feira eu separava a roupa do sábado, no sábado, depois que eu chegava da prova, eu dormia, e aí eu acordava e separava a roupa pro domingo também, né? E eu sou uma pessoa muito supersticiosa, e aí, como eu tinha uma calça da sorte, eu botava aquela calça da sorte. Tanto que, assim, primeira coisa que eu sempre gostei de me vestir confortável para na hora da prova não ter nada me tirando o foco, me tirando a atenção, pra não me atrapalhar, né? Então, a minha preparação para isso, eu gostava muito de ir de calça legging, com uma blusa mais comprida ou com um casaco amarrado, e tênis. Além disso, né, o que eu fazia? Como eu falei pra vocês, né, eu tinha a minha calça da sorte. E, na verdade, eram 2 calças, né? Num dia eu ia com uma legging preta que eu tenho, que ela é de moletom por dentro, e pra mim era super confortável. E aí, no dia seguinte, eu botava uma calça que era legging também, e uma outra calça que era tipo jogger por cima. As 2 são bem fresquinhas, mas pra mim eram as minhas 2 calças da sorte. Eu usava as 2 calças, é por isso que eu falei pra vocês que é engraçado. A cabeça do candidato é uma cabeça muito engraçada, né? A gente faz tudo que a gente acha que pode dar sorte. Por quê? Porque a gente já fez tudo que a gente podia. Não custa nada tentar com a sorte também, né? Eu fazia isso. Isso me dava uma paz, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa supersticiosa, então fazer isso me tranquilizava. Pelo menos eu posso contar com a sorte um pouquinho. E aí, além disso, eu preparava o formulário. No dia anterior da prova, eu gostava de dar uma revisada, principalmente nas fórmulas, porque eu tenho muita dificuldade em decorar as coisas. Eu tenho uma memória fraca por causa de um problema de saúde que eu descobri. Então, assim, decorar a fórmula pra mim sempre foi muito difícil. Então, eu preparava um formulário e eu levava aquele formulário no dia da prova. E eu ficava ali, do lado de fora do portão, eu conversava com os meus amigos, ficava na barraca do meu curso e eu ficava ali conversando com os meus amigos, conversando com os professores. O que me acalmava muito, me ajudava muito, por incrível que pareça, né? Até as pessoas riem quando falam isso. Era aquele negócio daquele grito de guerra, gente, eu adorava fazer aquilo. Era uma coisa, assim, pra mim era muito legal. Ficava gritando lá na porta da prova e pra mim aquilo tirava muito do meu nervosismo. Eu ficava brincando, zoando e recebia o abraço dos meus professores. Então aquilo me ajudava a me acalmar. E eu sempre quis entrar na prova com bastante antecedência, para escolher o melhor lugar, para não ficar embaixo do ar-condicionado. Então tudo isso conta, sabe? Tudo isso é muito importante pro dia da sua prova. Você escolher um bom lugar, com uma boa iluminação, que não esteja muito frio, né? Pra não te atrapalhar. Porque imagina, você ficar lá com frio, com tanto frio que você não vai aguentar e vai acabar saindo da prova antes. Você tá jogando 1 ano de estudo no lixo. Não é bom você entrar em cima da hora. É bom você entrar com antecedência. Então, assim que acabava o grito, eu entrava, eu ia caminhando com os meus amigos lá dentro, né? Até cada um ir pra sua sala.
E eu chegava, e eu sou católica, apesar de eu ser supersticiosa, né? Isso é uma coisa, não sei explicar, é minha, mas eu sou católica, então lá dentro eu ficava rezando. Isso é uma coisa minha, por causa da minha religião, por causa da minha fé, né? Cada um faz o que te acalma. Eu tinha um professor que ele falava assim, tinha um amigo que ele falava que ficava pensando em jogo de futebol antes da prova, aquilo acalmava ele. Cada um faz uma coisa que te acalma. O que me acalmava era rezar. Então eu ficava rezando, ficava lá, ficava relembrando as fórmulas, relembrando coisas. Mas tinha um momento que eu parava e falava, não, agora eu vou só rezar e vou me concentrar nisso aqui. E aí quando eu pegava a prova, eu falo que eu era muito, tipo, jogadora de futebol, né? O jogador de futebol, ele tá muito nervoso, mas quando ele entra em campo, é ele e a bola. Então quando eu pegava a prova, cara, acabou. Era eu e a prova. Acabou. Eu não tinha mais nervosismo. Eu ficava nervosa com o tempo e controlando muito o tempo. Então, eu ficava olhando e tal. Na prova da Escola Naval, aconteceu uma coisa comigo, né? Que eu saí da prova em prantos, chorando muito, porque eu tive que chutar 9 questões no cartão resposta. Não deu tempo de eu fazer a prova, né? Eu tenho o costume de pegar a prova e ler a prova toda antes. E aí eu vou marcando as questões fáceis, médias e difíceis. E eu começo pelas fáceis, depois eu vou para as médias e depois para as difíceis. Eu cheguei a ler essas questões, cheguei a anotar algumas fórmulas assim. Assim que eu tô lendo, né, eu vou lendo e vou marcando, eu vou anotando. Essa aqui vai usar tal fórmula. Conforme eu for lembrando, para depois eu estar com a cabeça cheia, né, e eu não esquecer. Então, de 40 questões, não deu tempo de eu fazer 9. E aquilo me deixou arrasada, eu tinha certeza que eu tinha sido eliminada. Mas eu usei o meu método de chute, né? O método de chute que eu aprendi, não sei com quem, mas eu acho que foi com meu pai. Que é o seguinte, gente, sério, não contem com a sorte, tá? Não chutem se você tem tempo sobrando. Só em último caso mesmo. Era meu último caso. Eu tinha que entregar o cartão resposta. Eu nem li a questão pra olhar. Não, essa aqui eu vou chutar tal resposta. Eu sei que não é essa nem essa. Não, eu não sabia. Não sabia absolutamente nada da questão. Então eu chutei na sorte mesmo. Eu chutei direto no cartão. E eu chutei o quê? Eu chuto tudo a mesma letra. Eu olho a letra que eu menos marquei na prova e eu chuto todas as questões a mesma letra. Porque, assim, eu chutei 9 questões, né? A chance de eu marcar A, B, C, D, E na IA não tem E, né? Mas na Escola Naval tem. A, B, C, D, E. E aí, tipo, a que eu marquei A é B, a que eu marquei B é A. Então, o que eu fiz? Eu chutei tudo a mesma letra. E dessas 9 eu acertei 3. Eu acertei 1/3. Né? Então, como eu falei pra vocês, eu também contei com a minha sorte. Eu botei minha calça da sorte. Então, pra mim, né, tava tudo certo. Só que eu saí da prova arrasada. Até o gabarito, eu saí arrasada da prova. Eu falei, acabou, não tem mais chance. Enfim, esse assunto, né, esse papo que eu tô tendo com vocês, é porque é pra vocês verem que, cara, todo mundo que passa, todo mundo que tenta é ser humano normal. Passa pelos nervosos, passa pelas superstições da vida. Todo mundo passa por isso, sabe? Se você passar por isso, você não é diferente. Pense no que te acalma. E uma outra coisa que me ajudou muito no dia da prova, principalmente com relação ao tempo, né? Controlar o tempo. Apesar de não ter tido tempo suficiente na Escola Naval, porque a prova estava muito extensa, muito difícil, nos outros concursos, eu consegui até sair antes do horário final. E foi o quê? Simulado. Simulado é muito essencial. Mas a gente não pode fazer simulado de qualquer jeito. A gente tem que fazer o simulado centrado, focado, com o cronômetro marcado. Vou fazer aqui 10 questões, depois eu faço mais 10. Não, cara, como é da EA, né? Você tem que fazer as 96 questões ali naquelas 4h20 e marcar o cartão resposta. Você precisa se treinar para isso. Você precisa treinar a fazer questões naquele tempo mínimo que você tem. Porque senão, chega na hora, você não dá conta do tempo. Às vezes você pode saber fazer as 96 questões, mas você não dá conta do tempo. E o tempo é um fator da sua prova. Ele também é um fator decisivo, né? Não são só as questões que são eliminatórias. O tempo também é eliminatório. Eu conheço pessoas que saíram da prova, tinham feito a prova, mas não conseguiram marcar uma questão no cartão resposta. A pessoa esqueceu do tempo. Então, o simulado, ele é muito importante. Vocês precisam fazer simulado e fazer simulado do jeito certo.
E também corrigir o simulado é importante, corrigir e rever os erros, isso é muito importante. Isso ajuda muito na aprovação. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro papo, né? A gente ainda vai se ver por aqui. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa da minha trajetória, né? Pode deixar aí nos comentários o que vocês querem saber, que aí eu gravo um próximo vídeo falando sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.